E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao primeiro single do novo álbum do J-Hope, denominado Jack in the Box. Hoje eu vim reagir e analisar ao single More com vocês. Eu tô bem ansioso, né? Eu fiz até um vídeo aqui falando sobre o que a gente poderia esperar desse novo álbum, né? Dessa nova fase do J-Hope, desse capítulo 2 dos membros do BTS. Então eu tô realmente ansioso para ver o que iremos ver aqui, não é mesmo? Que influências que ele vai abordar. Enfim, realmente não sei o que esperar, mas espero que as nossas teorias, né, estejam certas. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Meu Deus, ele tá lindo! Esse arranjo de batidas e principalmente esse som de bateria lembra muito os anos 90. Oh! Igual o MV de Shadow. Esse braço robótico, né? Ao Jack in the Box. Nossa, é um hip hop muito old school, né? Realmente, esse arranjo com essas baterias lembram muito os anos 90. Foda demais. Meu Deus, cara. Uma coisa que eu queria falar, que quando saiu essas fotos conceituais dele no escritório, tipo, primeiramente eu fiquei pensando que tava me lembrando muito um filme, né? Aí depois que eu fui me ligar, fui juntando os pontinhos também, né? Eu acho que uma galera já tinha percebido isso também. Lembra muito o Clube da Luta. Tipo, alguns elementos do Clube da Luta. Principalmente essa parte do escritório. Tipo... E o nome do protagonista do Clube da Luta é Jack também. Então, tipo... Jack in the Box, Jack e o J-Hope não dá ponto sem nó, né? As luzes parecem um símbolo do BTS. É um hip hop mais cru, sabe? Dá pra ouvir os vocais, tipo esse flow único do J-Hope. Meu Deus, cara. Ei. Eu não acredito. Mano, ele mandou um rock de garagem, eu não tô acreditando. Que ele pegou no refrão essa influência do rock de garagem. Eu fazia esse gênero com a minha banda, velho. Já deu uma vontade de se emocionar aqui. Eu não acredito que ele mesclou isso com hip hop old school. Isso, mano, rock de garagem, rock, punk de garagem, anos 60, mano. Olha onde ele foi submergir pelas influências. Basicamente esse estilo que eu trazia com a minha banda é um estilo do rock and roll que é mais bruto e mais energético. E essa impostação vocal dele, esses gritos agora no refrão, é totalmente essa atitude do rock de garagem. Então, tipo, caralho, J-Hope! Esse estilo do rock de garagem, uma das características principais é justamente esses acordes mais básicos da guitarra elétrica. Então esse tun, tun, tun é muito rock de garagem. Às vezes o som da guitarra pode estar distorcido ou não, dependendo, mas eu não sei o que falar, apenas sentir. E aí justamente isso destaca muito esse refrão de More. E tem efeito aqui no vocal dele. Quando ele tá berrando, é como se a voz dele tivesse abafada, né? E se a gente for fazer justamente essa comparação com a letra, é como se ele estivesse se sentindo reprimido. Eu não sei se eu fico feliz por estar observando isso, ou tipo, triste por saber que muitos anos da vida dele ele se sentiu reprimido, sabe? E acaba fazendo muito sentido
por ele estar com todo esse conceito do Jack in the Box, né? É justamente ele falando sobre esses sentimentos dele que estavam reprimidos como se estivessem dentro de uma caixa. Ufa, tô falando demais já. Vamos continuar. Uma transição linda pro hip hop novamente. Uou, essa cena da cama lembra muito Outro Ego. Nossa, que foda, cara! Eu quero tudo, cara. Nossa, essa letra. Fazer música é o que faz ele respirar, não é justamente os prêmios. Tipo, isso não importa. O que ele quer mesmo é justamente passar mensagens como estas para nós, né? Nossa, mano, o investimento nesse videoclipe tá incrível. A qualidade é de outro mundo. Meu Deus! Oh, os cacos de vidro. Ei! Nossa, cara. E é muito corajoso, sabe? Eu fiquei pensando aqui, depois de 9 anos da gente submergir por esse conceito mais radiante do J-Hope, ele vem 9 anos depois, mudando esse conceito artístico dele. É um ato muito corajoso. Tem gente que simplesmente depois de 9 anos gosta de ficar nessa área de conforto, e ele foi lá e colocou a cara a tapa, mesmo sabendo que muitas pessoas talvez não iriam se identificar, né? Justamente por ele estar abordando um conceito mais dark, né? Caramba! Ele cantando meio debochado, né? Eu tô com sede. Eu tô tentando me controlar pra não surtar, porque eu surtei muito em Atcam. Aí hoje eu tô... Internamente eu tô tipo... querendo dar um berro, mas eu não quero estourar meu microfone também. Tudo se passou dentro da caixa. Meu Deus, artista, faz todo sentido ele estar falando sobre ele se sentir reprimido. Justamente tudo sendo ambientado dentro da caixa. Caralho! As unhas. As unhas. Você quer masculinidade frágil? Unhas. Mano, temos muito para conversar sobre esse MV. Meu Deus, cara! E eu também não posso berrar por causa dos meus vizinhos. Senão, eu vou receber uma reclamação, né? 1h15 da manhã é sobre isso. O J-Hope, com toda certeza, entregou um dos melhores clipes da carreira dele aqui. E como eu disse antes, né, a letra, né, como a gente pode ver, eu preferi deixar para fazer essa análise da lírica por final. Aqui o J-Hope conta como ele se sente dentro de uma caixa, né? Como ele se sente reprimido. E além disso, ele fala bastante sobre essa paixão dele pela música, a ambição que ele quer na vida dele. Ele também fala um pouco dessa ganância, né? Que faz parte do ser humano como um todo, faz parte do nosso comportamento humano quando a gente está construindo coisas. Então, mas aqui... acho que a mensagem principal dele é justamente passar que muitas coisas ele teve que engolir, né? Ele teve que se reprimir. Mas agora ele tá colocando pouco a pouco para fora isso e justamente fazendo o caminho dele como ser humano, né? Solidificando a personalidade dele de muitas coisas que ele não pôde fazer ou pôde falar. Então isso é muito realmente More fosse uma música que
fosse um grito de liberdade do J-Hope, né? Ele não é só feliz, ele também tem seus momentos tristes, ele também tem seus momentos de insegurança, mas ele também tem seus momentos de felicidade, de ganância. Ele é ser humano como todos nós, né? Ele também cita ali na parte da letra essa aprendizagem que ele teve por 11 anos, ou seja, tudo que ele conseguiu foi na tentativa e erro, né? Então, muitas coisas ele errou, outras coisas ele acertou, e isso fez parte da experiência que ele tem como ser humano hoje, né? E, por conta disso, realmente fez ele cair na real que o Grammy, ou prêmios, ou dinheiro não é tudo. O importante, realmente, é ele ser sincero, ele ser honesto com a sua arte, e justamente fazer a sua música. E é isso que ele quer focar, ele quer fazer mais e mais música, né? Colocar seus sentimentos, colocar as suas ideias, os seus pensamentos, e é sobre isso, né? Isso que é ser um artista. E uma parte que eu observei agora, pensando sobre o videoclipe, tem uma grande crítica social também ali naquela parte dos trabalhadores. Porque se a gente for perceber ali, são pessoas trabalhando cansavelmente, né, até se esgotarem, não tem vida fora do trabalho, justamente porque a sociedade pede mais e mais delas, né, para trabalhar mais, para gerar mais dinheiro, para gerar mais a economia. E é sobre aquilo, né, você trabalhar tanto que você simplesmente não tem vida social, não faz mais nada e fica à mercê do trabalho. E aí, justamente, você se dá tanto que chega um ponto que você não tem mais nada para dar, porque ficam pedindo mais e mais, você simplesmente é demitido, você vira realmente uma massa ali sendo modelada para dar mais e mais até cansar. Ali aquela parte do corredor também me lembrou alguns elementos do Clube da Luta, né? Então bem legal que ele colocou ali os elementos, né, bem legal. Então, realmente, a gente pode perceber que o Jack in the Box, o disco, ele vai ser um álbum muito pessoal, né? Vai ter essa profundidade bem mais forte do que o Hope World abordou. E simplesmente eu tô de cabeça aberta, pronta para ver esse novo lado do J-Hope, de coisas que ele sempre suprimiu, tanto às vezes por ele mesmo se auto-sabotar ou pelo todo, né? Que justamente ele não poderia falar em determinados momentos porque poderiam pensar isso ou aquilo, mas simplesmente agora ele chutou o balde e disse: irei falar. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, participem da meta, deem stream. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no meu comentário fixado algumas playlists do Spotify para vocês fazerem as metas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo single do J-Hope, tá bom? Muito obrigado e falou!